Temos notícias de última hora. O lado iraniano começou a atacar alvos americanos hoje. Mais cedo nesta manhã, o presidente Trump, falando do Salão Oval, estava meio que se gabando de que lançaria uma quarta noite consecutiva de ataques, e todo mundo estava esperando por isso. Pois bem, ao que parece, os iranianos decidiram não esperar dessa vez para serem atingidos primeiro. E parece que foram eles que deram o primeiro golpe hoje. Dá para imaginar que em breve, talvez até enquanto estamos no ar, os Estados Unidos lancem seu ataque de retaliação. Ou talvez o ataque inicial. Pode nem ser retaliação, mas isso mostra cada vez mais o que está acontecendo. O cessar-fogo basicamente acabou e ninguém sabe direito em que situação estamos agora. Isso é tipo uma guerra de verdade? Ou é mais como, eu jogo umas pedras em você, você joga umas pedras em mim e fica por isso mesmo? E para que, afinal? Onde isso vai parar? Bom, a gente vai falar um pouco sobre isso e também sobre as consequências que vão além do que acontece quando mísseis caem. Hoje a gente recebe de volta o Mike Adams, fundador das plataformas Brighteon e conhecido como o Health Ranger. Eu adoro esse apelido, ele já esteve aqui antes e eu acompanho o conteúdo dele no X todos os dias. Dá pra ver o perfil dele aí na tela. Mike, bem-vindo de volta ao programa. Mas me diz uma coisa, o que você acha dessa nova dinâmica? Porque dessa vez, em vez de esperar ser atacado para depois reagir, parece que os iranianos resolveram agir primeiro. Bom, obrigado, Daniel, por me receber. É sempre uma honra participar do seu programa. Agradeço muito o convite. E você tem razão. Essa escalada em que a gente está vai acabar trazendo consequências catastróficas para o mundo e, no fim das contas, também para os cidadãos dos Estados Unidos. E eu sei que é por isso que você quis conversar comigo hoje, então a gente vai entrar nos detalhes do porquê disso. Mas o ponto é, isso não é um evento isolado, que acontece do outro lado do mundo e não nos afeta. Se a gente não encontrar um caminho para a paz, se não reabrirmos o Estreito de Hormuz para o tráfego normal, e quando eu digo normal, quero dizer pelo menos 100 navios comerciais por dia, durante 100 dias seguidos, se a gente não voltar a esse nível, as consequências para o mundo vão ser catastróficas por muitos anos. A gente vai falar mais sobre isso. Sim, vamos sim. E infelizmente, eu espero que alguém da Casa Branca esteja ouvindo esse programa, porque parece que eles não estão percebendo esses efeitos em cadeia. Eles estão só olhando para os números no quadro de ataque. Quantos alvos, quantos disparos. Eu acabei de falar, há poucos minutos, com o Larry Johnson, ex-analista da CIA e amigo aqui do programa. E ele disse o seguinte: segundo a análise dele, existem basicamente 1000 alvos diferentes espalhados pelo Irã que a gente teria que tentar atacar. E com esses 80 disparos aqui, 100 ali, 130 colar, nesse vai e vem todo, ele comentou duas coisas. Primeiro, que esses alvos não são tão importantes, porque os realmente relevantes já tinham sido atingidos na primeira fase. E segundo, que os alvos que de fato importam para o controle do estreito estão em instalações subterrâneas. Então não vai importar quantos alvos a gente acerte, porque isso não muda o fato de que o Irã continua no controle do estreito. Por outro lado, ele disse que o Irã só precisa disparar contra uns 10 alvos principais, 10 das bases que temos lá, e vai continuar atacando. E ao que tudo indica, é exatamente isso que está acontecendo agora. O Gary está vendo se consegue achar alguma manchete atual sobre isso. Mas tudo isso mostra a inutilidade da situação. A gente vai lançar ataques contra o lado iraniano. E isso não vai ter efeito nenhum sobre o problema central, que é tirar o controle do Estreito de Hormuz das mãos deles, para que sejamos nós a ditar as regras. E em troca, estamos sendo atingidos em alvos que ficam todos na superfície. Então, cada ataque deles acaba acertando algo que é importante para nós. E o mais importante, como você destacou, é que o estreito continua fechado. A assimetria dessa realidade militar favorece muito o Irã. E os Estados Unidos estão travando uma batalha em desvantagem. Quer dizer, pensa bem, neste momento, até de acordo com o secretário de Estado Marco Rubio,
Tudo o que estamos tentando fazer é voltar à situação que existia no Estreito antes de Trump começar essa guerra por escolha própria. Isso para muita gente já seria considerado uma vitória. Agora é só tentar restaurar o que havia antes. Isso nunca vai acontecer se continuarmos bombardeando o Irã ou tentando invadir o país, o que, pelo que parece, você já entrevistou convidados, já fez análises sobre isso, não faz o menor sentido. Parece que as Forças Armadas dos Estados Unidos estão criando as condições para uma possível tentativa de invasão por terra, talvez depois das eleições de meio de mandato. Ninguém sabe. Mas eu não consigo ver como isso poderia ser qualquer coisa além de uma catástrofe. Para mim, a única jogada que seria uma vitória para o Trump e também para o mundo, e que evitaria uma fome em massa em 2027 e nos anos seguintes, seria os Estados Unidos encontrarem um jeito de parar com isso e se retirarem, deixar o estreito funcionar. Mesmo que o Irã queira cobrar um pedágio de 1%, isso com certeza é melhor do que os 20% que eu estava prometendo ontem. Certo. Olha, vale lembrar que no dia 27 de fevereiro deste ano, o estreito estava aberto, sem nenhum obstáculo, e passavam por ali de 100 a 130 navios por dia, como vinha acontecendo há décadas. Não havia problema nenhum. Aí, de repente, chegamos nós. Tentamos bombardear. Depois tentamos um bloqueio para bloquear o bloqueio. Isso não abriu nada. Aí tentamos o memorando de entendimento. E é aí que vem a parte realmente estranha. Se a gente tivesse simplesmente dito, ok, temos esse memorando de entendimento, assinamos o documento que diz, no parágrafo 5, que os iranianos podem administrar isso por 60 dias sem cobrar pedágio, que eles decidem como vai ser a abertura e tem 30 dias para concluir. Se a gente tivesse feito só isso e ficado de braços cruzados, então estaríamos em algo como 50%, talvez até mais hoje. Porque a gente tinha chegado a 1/3 antes de começar a dizer, quer saber? Vou incluir aqui esse corredor sul, ali perto de Oman. E aí tudo desandou. A gente acabou desfazendo o pouco que tinha sido feito com o memorando. Certo, certo. Bem colocado. Mas eu também quero lembrar você e o seu público que mesmo que o tráfego normal de navios fosse restabelecido, ainda existem efeitos de longo prazo que claramente vão durar por muitos e muitos anos. E eu acho que a narrativa e a compreensão das consequências disso precisam mudar para focar nos impactos que estão acontecendo agora ou no que já foi danificado. Por exemplo, o que é mesmo o campo de Ras Laffan no Catar? Então veja, ali existem, se não me engano, 14 unidades de produção de GNL. Não são trens de verdade, são instalações industriais. 2 delas foram destruídas. Isso aconteceu há alguns meses, quando o Irã retaliou e destruiu alguns daqueles trens de GNL. O tempo de reparo disso, segundo a própria Qatar Energy, é de 3 a 5 anos. Então, mesmo que o Trump assinasse um acordo de paz de verdade e realmente cumprisse, o que parece improvável neste momento, levaria de 3 a 5 anos para a gente voltar só àquele nível de produção de gás natural. E aí, claro, vem os efeitos em cadeia, que é parte do tema que eu quero discutir com você hoje. Como a produção de alumínio, por exemplo, que depende da energia local barata e acessível, vinda justamente desse campo de gás. Então, se você não tiver uma produção de alumínio em larga escala que seja barata, econômica, isso acaba tendo impacto no mundo todo, na fabricação de aviões, na indústria automobilística, vai afetar a Tesla, vai afetar o fornecimento de materiais médicos e muito mais. E, de novo, isso é algo que deve acontecer em 3 a 5 anos. Mas existem outros efeitos de longo prazo que aparecem antes, em algo como 12 a 18 meses. Por exemplo, a escassez de ácido sulfúrico, que afeta a produção de fertilizantes fosfatados, e a falta de hélio, que agora está ainda pior do que há 2 semanas, porque a China anunciou uma proibição na exportação de hélio. E eles eram, se não me engano, o 2º maior produtor do mundo.
E o hélio é usado na fabricação de microchips, Daniel. E é aí que o Trump precisa entender que isso pode acabar prejudicando muito o governo dele. Porque toda essa bolha de expansão da infraestrutura de inteligência artificial, como muita gente diz, depende da compra de memórias de alta largura de banda e de microchips produzidos com litografia EUV, que usa hélio. Se não tiver hélio, não dá para fabricar os microchips. E sem microchips, não tem como sustentar essa bolha da IA. Aí, inevitavelmente, vai acontecer algum tipo de correção grande. Pode até rolar um colapso no setor de semicondutores, por exemplo. E como será que isso vai parecer num governo Trump? Aliás, temos uma notícia de última hora aqui. O Gary acabou de colocar isso no ar. A gente falou sobre essa possibilidade hoje de manhã. E agora, ao que tudo indica, aconteceu. O memorando de entendimento com os Estados Unidos não está mais valendo, segundo o vice-ministro das Relações Exteriores do Irã. O parlamento tinha dito que ia votar sobre isso hoje de manhã, e parece que a votação realmente aconteceu. Agora, a situação ficou mais complicada, porque nem mesmo o argumento do parágrafo 5 parece ter mais base. Quais são as suas preocupações nesse momento? Qual é a preocupação mais imediata que você tem sobre as consequências disso? Algo pode nos afetar com base no que já aconteceu. Olha, veja as margens de refino dos produtos derivados do petróleo, como o diesel e o querosene de aviação. Essa é a minha preocupação imediata, e eu sei que o Dr. Chris Martenson, que você também já entrevistou, compartilha dessa visão. O diesel e o querosene vêm de refinarias preparadas para processar óleos mais pesados, e essas refinarias não podem ser simplesmente reconfiguradas de um dia para o outro. Então, não estou dizendo que vamos ficar sem diesel em todo lugar, mas o que eu estou dizendo é que é bem provável que a gente enfrente escassez de diesel. A gente pode até ter racionamento de diesel, mas com certeza o preço vai subir muito. E as companhias aéreas provavelmente vão ser obrigadas a cortar voos. Isso pode incluir o transporte de carga comercial, empresas aéreas de frete, como FedEx e UPS, e por aí vai. O que isso significa é que tudo que se move por caminhão nos Estados Unidos, suas compras do mercado, materiais de construção, equipamentos médicos, tudo vai ficar bem mais caro por causa das distâncias percorridas nas estradas para levar esses produtos de um lugar para o outro. E essa situação pode durar até 2027, especialmente se não houver um caminho viável para a paz nesse cenário. E olha, eu acho que eu não vi as estatísticas de hoje. Na verdade, eu nem consegui encontrá-las antes do programa começar. Mas quando olhei os números de ontem, analisando as últimas 48 horas, não tinha nenhum navio passando, apesar do que o CENTCOM disse, e apesar do que o presidente falou sobre o petróleo jorrando, não tinha petróleo saindo pelo corredor sul, e só alguns poucos navios passando pelo corredor norte, que o Irã tinha autorizado. Então, mesmo ontem, tudo ainda estava fechado. Bom, agora de manhã, o presidente Trump disse que há um bloqueio. Era para ter entrado em vigor às 4 da tarde de hoje. Eu não sei se isso vai acontecer, mas faltam mais ou menos 25 minutos para esse horário. Mas agora, o lado iraniano disse algo como, sabe de uma coisa? Nem se preocupem com isso. Vamos simplesmente dizer que o memorando de entendimento acabou. Ou seja, não há nada que diga oficialmente que acabou, mas é como se tivesse acabado. A gente teve, e acho que você deve ter visto, o professor Morandi, ontem, contou pra gente o que o lado iraniano pretendia fazer. E isso depois foi confirmado por um dos oficiais iranianos. Eles disseram que, se as sanções não fossem retiradas, se os ativos congelados não fossem liberados, e se Israel não se retirasse do Líbano, então eles nem sequer iriam negociar. E agora estão dizendo, vamos acrescentar mais uma coisa, não existe mais memorando de entendimento. Então, onde é que isso nos deixa agora? Olha, o que me chama a atenção nisso é que a posição do Irã
tem sido consistente o tempo todo, enquanto a do Trump muda o tempo inteiro. Ele vive mudando de ideia. Na verdade, aquela cobrança de 20% que ele mencionou ontem já parece ter se transformado hoje. Agora ele quer exigir um pedágio equivalente de 20% como um investimento nos Estados Unidos. E talvez você tenha visto meu tweet sobre isso. Eu disse, como é que o governo americano vai cobrar 20% de pedágio de navios que estão pegando fogo? Porque tudo que o Irã precisa fazer... Bom, você entendeu o que eu quis dizer. Aliás, eu brinquei dizendo que, considerando o quão estreito é o estreito, no seu ponto mais estreito, onde as águas são claramente territoriais do Irã e de Omã, lá no sul, dá para comprar drones prontos na Amazon que têm alcance suficiente para atingir navios a partir da costa iraniana. Você nem precisa de drones militares. São drones comuns, comprados prontos, que voam até 20 quilômetros. Isso nem é algo fora do normal. Então, para o Irã incomodar navios ali, o custo é quase zero. Mas para o exército americano defender esses navios, o custo é enorme. E no longo prazo isso não é viável logisticamente. Quer dizer, você sabe, Daniel, você serviu, entende de logística, de linhas de suprimento, e sabe como é complicado manter uma força avançada, uma base operacional com toda a comida, o suporte médico e tudo que é necessário. Não dá para sustentar isso para sempre do outro lado do mundo. Simplesmente não dá. Sabe, eu até me lembro de algo mais específico durante minha última missão de combate no Afeganistão, em 2011. A gente tinha um desses postos avançados na província de Kunar, que exigia uma brigada inteira, uma vez por mês, às vezes duas, só para levar suprimentos até a base avançada. E a gente precisava de cobertura aérea para ir, porque o Talibã controlava todo o terreno dos dois lados da única estrada que entrava e saía de lá. A gente era constantemente atacado, e às vezes até tinha baixas. Tudo isso só para manter uma base operacional abastecida, para que eles continuassem tendo suprimentos, e no fim das contas eles basicamente não faziam nada, só existiam ali. E isso era uma situação pequena no terreno. Agora, quando você fala disso, é algo muito maior, em outra escala. E, de novo, não custa nada. Você mencionou o fogo. Olha só esse vídeo curto aqui. Tem havido uma série de ataques do Irã contra navios comerciais. A empresa holandesa Stolt Tankers confirmou agora que um dos seus petroleiros, o Stolt Magenta, que navega sob bandeira da Libéria, foi atingido. O impacto provocou um incêndio na casa de máquinas. E quando vemos esses ataques a embarcações comerciais, muitas vezes o alvo é justamente a casa de máquinas, o que mostra a precisão dos disparos feitos pelos iranianos. Então isso continua acontecendo. E agora tem mais ataques, e alguns dos outros bombardeios de que a gente está falando. O que o Irã atira, Mike, acerta. E se forem mísseis do Hamas atingindo alguns dos nossos centros de comando e controle, e por aí vai. Cadê aquele famoso sistema de defesa aérea PAC-3 que a gente dizia ter? Por que tudo está passando? Certo. Quer dizer, esse é o ponto crucial. O fato de que o Irã tem capacidade de precisão nas suas munições para atingir com exatidão não só navios, mas também, como você mencionou, a instalação do HIMARS. Acho que isso era no Bahrein, se não me engano. Agora, o que isso significa, e deixa eu trazer um lado mais sombrio para essa conversa, é o seguinte. Você acabou de mostrar a imagem de um navio petroleiro em chamas. O que o público precisa entender, e eu sei que entende, porque é um público muito bem informado, e é por isso que sempre me sinto honrado em participar, é que a infraestrutura que mantém vivas hoje cerca de 8 bilhões de pessoas está sendo desmontada, está sendo destruída. Essa infraestrutura não dá para consertar de um dia para o outro. A gente já mencionou o campo de Ras Haqqan, a perda de gás, mas também tem aqueles navios tanque, como você acabou de mostrar, quando você transporta gás natural liquefeito, petróleo ou outros materiais que são explosivos e podem pegar fogo com facilidade e destruir o navio inteiro. Você, como dono do navio ou como seguradora,
não vai correr esse risco. Você nem vai passar perto do Irã se eles estiverem atirando fogos de artifício. Entende o que eu quero dizer? É como dizem no posto de gasolina, não fume perto do combustível. Você não quer ver o seu navio inteiro pegando fogo. E se isso acontecer, Daniel, me diz uma coisa, quanto tempo leva para construir um super petroleiro? Quantos anos num estaleiro, certo? E quantos estaleiros assim existem no mundo? Não o bastante. Não o bastante para repor o que se perde. Se a gente começa a perder navios, começa a perder infraestrutura, começa a perder campos de petróleo que estão sendo danificados todo dia em que não estão bombeando, por causa do que acontece quando a lama de óleo fica parada, misturando com água, parafina e tudo mais. Então, a cada dia que isso continua, Daniel, o impacto se estende por vários anos e destrói a capacidade de uma parte da humanidade de continuar existindo nesse planeta. É aí que a gente chegou. Certo. E eu quero entrar em alguns dos problemas maiores que estão surgindo especificamente nessa questão do abastecimento, porque esse é um dos seus pontos fortes aqui. Mas eu queria saber se você tem alguma coisa sobre isso. E eu não combinei nada com você antes, então não sei se isso é da sua área ou não. Mas eu lembro que um dos assuntos comentados quando o bloqueio começou, na verdade, quando a guerra começou, foi que, quando nenhum dos navios pôde sair, surgiu todo aquele problema com o petróleo represado. Porque todos eles, Irã, Kuwait, Arábia Saudita, todo mundo teve problema, ou quase todo mundo. Eles não puderam continuar bombeando no mesmo ritmo, porque os tanques de armazenamento em terra ficaram cheios e não tinham navios para colocar o produto. Então tiveram que parar tudo. Aí veio o memorando de entendimento, e a gente disse que ia começar a reabrir isso. Então eles começaram a ligar tudo de novo. Só que agora, de repente, foi tudo desligado outra vez. Você pode falar um pouco sobre os possíveis problemas para a própria indústria, quando ela precisa bombear o petróleo, depois parar e depois ligar e desligar de novo? O que isso pode causar no sistema? Bom, é bem conhecido na indústria do petróleo que, se os poços ficam parados, mesmo por períodos curtos, às vezes só alguns dias, outras vezes alguns meses, você começa a perder a capacidade de produção permanente, de longo prazo, desse poço. A questão é que você só descobre isso quando tenta reativar. Quando tenta reiniciar, aí dá para ver quanto fluxo a gente está conseguindo. Quanta pressão precisa aplicar? Quanto precisa injetar nesse campo para conseguir extrair o que tem lá? Lembre que muitos desses campos hoje na Arábia Saudita são campos de baixo fluxo. Hoje em dia eles não são campos de alta produção. Esses não são campos virgens que estão jorrando petróleo de graça por aí. Hoje dá muito mais trabalho tirar o petróleo do solo do que há algumas décadas. Quando o petróleo fica parado, sem se mover, ele começa a se misturar, e se mistura com água. Eu até mencionei a parafina antes, e ele também se mistura com rocha e outras coisas, porque é muito mais difícil de extrair. E em muitos casos, a qualidade do petróleo também é mais baixa, o que exige mais refino e mais processamento. Mas tem outro ponto. Você lembra, Daniel, quando o Qatar tentou reiniciar o Ras Laffan, uma das suas unidades de gás, faz algumas semanas? Aquilo explodiu, matou várias pessoas e destruiu tudo. What? Eu me isso. Não, foi novidade para mim. É bizarro como essa notícia apareceu e sumiu. E no começo algumas pessoas acharam que podia ser, sei lá, sabotagem israelense ou iraniana. Mas segundo o Qatar, foi só um erro. Eles tentaram ligar de novo, explodiu e acabou. Então, na verdade, tenho certeza de que o Gary aí pode achar um relatório sobre isso. Eu não estou inventando. Isso aconteceu e foi anunciado oficialmente pelo Qatar. Esse é o problema. Quando você desliga toda a produção de gás, e aqui eu estou falando de gás líquido, não de petróleo,
Quando você fecha uma instalação dessas e tenta religar tudo, as pressões envolvidas, o fluxo, a dinâmica, os canos, as conexões, tudo isso é extremamente perigoso. Tudo ali quer explodir. Pois é isso que eu estou dizendo, Daniel. O nosso mundo, e eu não estou tentando deixar ninguém pessimista aqui, eu ensino preparação, ensino como sobreviver a tudo isso. A gente consegue passar por isso. Mas o mundo, no geral, está muito mais encrencado, digamos assim, do que a maioria das pessoas imagina. E eu quero voltar naquele ponto, sobre o diesel que você mencionou há pouco, porque o Dr. Chris Martenson, que você citou agora há pouco, disse que é algo ainda maior. Segundo ele, a Rússia deixou de ser uma grande exportadora líquida de diesel, querosene de aviação e gasolina e passou a ser importadora, por causa do que a Ucrânia vem fazendo com esses ataques de longo alcance, com o incentivo, o apoio e o direcionamento tático dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. Ele disse que a Rússia não está mais gerando oferta para o mundo, e sim criando demanda, e afirma que a crise de energia é pior do que tem sido divulgado. E agora, a gente ainda precisa considerar outros problemas nesse comércio. Então, o quão grave isso pode ficar? E dá para resolver rápido. É um problema muito sério. O Dr. Chris Martenson está absolutamente certo. As pessoas deveriam acompanhar o trabalho dele. Ele faz uma pesquisa incrível. E o que está acontecendo é o seguinte: como você disse, a Ucrânia, com a ajuda de países europeus que estão fornecendo esses drones, e sem dúvida com o apoio dos Estados Unidos em imagens de satélite e seleção de alvos, está conseguindo atingir as refinarias de petróleo na Rússia. Porque a Rússia é imensa, né? É um país geograficamente enorme. Não dá para proteger cada metro quadrado do território contra drones. E as refinarias estão espalhadas por toda a Rússia, são muito regionais. Como resultado, muitas delas foram danificadas, e o tempo de reparo de algumas vai levar anos. Para alguns isso vai levar meses, para outros, anos. E por isso a Rússia estava cobrindo a falta de petróleo que vinha do Golfo Pérsico, vendendo o excedente para países como a Índia e a China, claro. Agora esse petróleo extra saiu do mercado ao mesmo tempo. Então é um choque duplo no sistema de fluxo de energia do mundo. Isso virou uma guerra de energia, como o Matt Bracken comentou num post hoje. Virou uma guerra de energia. Bom, talvez sempre tenha sido uma guerra de energia, mas a energia é o ponto de estrangulamento do mundo. E pensa nisso. No governo Trump, a OTAN está destruindo a capacidade de refino da Rússia, quando há poucos meses eles estavam pedindo para a Rússia continuar suspendendo sanções contra ela. Eu não entendi aquilo. Fiquei realmente perplexo. A gente suspende as sanções e depois volta a aplicá-las, mesmo que o fluxo continue. É como se fosse, será que a mão esquerda sabe o que a direita está fazendo? Ou será que nada disso está ligado ao cérebro? Acho que é isso que a gente precisa perguntar. Isso mostra bem a situação desesperadora da escassez, especialmente do petróleo mais pesado, como o que vem dos Urais, lá da Rússia. E não dá para esquecer dos campos de gás, como os de Yamal, no noroeste da Rússia, que são fundamentais para o abastecimento mundial de gás. Mas ao destruir as refinarias russas e continuar a escalar a guerra no Estreito de Hormuz, o que o Ocidente fez, sob o governo Trump, foi criar um duplo choque no fluxo de energia do mundo. E se isso foi feito, Daniel, se isso foi feito para tentar prejudicar a China, é a decisão estratégica mais tola de todas, porque a China tinha mais de 1 bilhão de barris em reservas estratégicas, e agora está simplesmente consumindo essas reservas. A China vai ficar bem em termos de produção de petróleo por muito tempo ainda. Quem vai sofrer mais são os países que dependem da energia do Ocidente, como a Coreia do Sul, o Japão e Taiwan. Além disso, mais cedo ou mais tarde, o custo, a inflação, vai atingir os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, a Nova Zelândia e toda a Europa Ocidental, que parece estar numa espécie de missão suicida, cortando o próprio suprimento de energia há anos. Essa é outra história. Mas a situação é grave para o Ocidente.
A China consegue sobreviver, a Rússia também, e a Pérsia, o Irã da mesma forma. Se o Trump quisesse entrar em guerra com os três impérios históricos do mundo, China, Rússia e Pérsia, ele perderia contra todos os três. Porque eles podem ser autossuficientes. Com essa questão do diesel, com tudo isso que o Dr. Martins está comentando, o que você está trazendo aqui, ferramentas, rotas alternativas, seja o que for, o mercado global tem algum tipo de jogo de encaixe. Tipo, vamos mover um pouco para cá, tirar um pouco dali, colocar um pouco mais aqui e redistribuir tudo isso. Existem outros tanques de armazenamento? O que dá para fazer para amenizar o problema? O que o setor está fazendo para resolver isso? Bom, como você disse, a reserva estratégica de petróleo está sendo esvaziada rapidamente. O Chris Martenson fez um relatório recentemente dizendo que, basicamente, o estoque de segurança que a gente tem deve acabar, se não me engano, em outubro. E ele até foi bem generoso. Pode ser que não dure tanto assim. O que está claro é que nos Estados Unidos provavelmente não vai faltar gasolina, porque a gasolina costuma vir do tipo de petróleo que a gente produz internamente. Mas o problema está no diesel e no querosene de aviação. Como eu mencionei antes, os impactos disso são amplos. E, na verdade, não há muito que possa ser feito dentro do país para resolver esse problema. É por isso que eu estou falando sobre os efeitos em cadeia que isso vai causar. Sim, a gente tem petróleo. Mas não é o tipo certo de petróleo. E a gente não tem a capacidade de refino necessária para produzir o suficiente desses derivados para manter a economia do jeito que estamos acostumados. Então, o que isso significa, Daniel, é que provavelmente vai haver uma declaração de emergência nacional de energia, seguida da aplicação da Lei Stafford, é o que eu imagino, com alguns elementos da NDAA que o Obama colocou em vigor e que permitem autorizar outras medidas, como a própria Lei Stafford, e depois viria o racionamento. Racionamento, ou seja, racionamento de diesel, uma certa quantidade para os fazendeiros, e se não tiver o bastante para colher a safra, boa sorte. Uma cota de diesel para o transporte, outra para o exército e assim por diante. A gente pode realmente enfrentar um racionamento de diesel imposto pelo governo antes do fim deste ano. Então é claro que a Casa Branca vai querer empurrar isso para depois, tipo, sei lá pro dia 3 ou 4 de novembro, mais ou menos por aí, e depois eles se preocupam com isso. Porque me parece, e é aí que entra a minha pergunta mais específica, mesmo com o que está acontecendo agora, com a Rússia virando importadora líquida de diesel, ainda tem combustível suficiente nos tanques de armazenamento e circulando pelos sistemas, para que, talvez por mais um mês ou dois, mesmo com o estreito fechado de novo, a gente nem perceba tanto. Pode ficar um pouco mais caro, 4 ou 5 dólares, é doloroso, é desagradável, mas não é o fim do mundo. E ainda tem o bastante para todo mundo. É desse prazo que a gente está falando? Você está certo. Isso não vai ser catastrófico nos Estados Unidos por alguns meses, mas aí é que está o perigo, porque as pessoas pensam, tudo está disponível hoje, então nada de ruim vai acontecer. O problema é que muita gente não entende essas cadeias de suprimento tão longas e os prazos envolvidos, o que a gente chama de cauda longa de risco dessas cadeias. E não é só o diesel, também é o hélio. É a nafta, que é essencial para os plásticos usados nas embalagens de alimentos. É o ácido sulfúrico. E a gente nem começou a falar direito sobre os fertilizantes, ureia, fosfato, nitrogênio. Eu queria voltar a um ponto que você mencionou há pouco, porque eu não entendo muito desse assunto e gostaria que você explicasse melhor para mim e para o nosso público. Você falou sobre a questão do alumínio e como isso vai começar a causar problema até para montadoras de carros e outros setores. Você pode contar um pouco mais sobre esse problema? Bom, a fundição de alumínio consome uma quantidade enorme de energia, e é por isso que grande parte dessa produção acontece no Oriente Médio.
Quer dizer, existem outras operações pelo mundo, inclusive na Rússia, e pelo menos uma nos Estados Unidos ainda está funcionando. Mas é um processo extremamente intensivo em energia. Então, quando você não tem gás natural barato, com a oferta abundante que a gente tinha antes do fim de fevereiro, não dá para produzir alumínio de forma econômica. E eu acho que o preço do alumínio já subiu para mais de $3.500 por tonelada, ou talvez até 3.800. Eu teria que confirmar. Mas o aumento foi bem maior que 10%, e vai continuar subindo enquanto a escassez persistir. E Daniel, é fundamental entender o seguinte: mesmo que a gente tenha reservas estratégicas de petróleo, não temos reservas estratégicas de coisas como alumínio, fertilizante, hélio, nafta, polietileno ou ácido sulfúrico. Não existe um estoque de ácido sulfúrico guardado em algum lugar para usar quando precisar. Quando acaba, acabou. E quando esses materiais que eu acabei de citar se esgotam, os efeitos em cadeia começam a ficar bem sérios. Por exemplo, na área médica, os equipamentos de ressonância magnética, os MRIs que funcionam em todo o país, precisam de hélio. Sem hélio, não tem ressonância magnética. Nós, em Sabatis, Pois é, e também tem a produção de microchips e a análise de espectrometria de massa em laboratório. Eu tenho um laboratório, a gente faz várias análises de espectrometria de massa. Em março eu comprei um suprimento de hélio para um ano inteiro e todo mundo me perguntava por quê. Eu dizia, confia em mim, vocês vão entender logo. Vão ver. Pois é. Então eu tenho esses tanques enormes de hélio, aquelas botijas grandes que chegam num caminhão com plataforma elevatória e tudo. Talvez eu nem devesse estar dizendo isso em público, mas eu tenho mais hélio do que quase qualquer outro laboratório, provavelmente no Texas. Vai que o governo resolve confiscar tudo sob NDAA. Nos dê seu hélio. Melhor a gente não falar mais disso. Talvez já seja tarde para isso. Mas até esse dia chegar, eu tenho muito hélio. Só que não dá para estocar tudo desse jeito. E como país, a gente não tem essas reservas. vamos falar de outro ponto, talvez ainda mais crítico. Você mencionou isso algumas vezes aqui, e é o tema dos fertilizantes. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura divulgou há poucos dias o seguinte: crise no Estreito de Hormuz, escassez de fertilizantes, vai afetar a próxima colheita e o abastecimento de alimentos. O diretor-geral da FAO destacou hoje que a falta global de fertilizantes, causada pela interrupção no Estreito de Hormuz, vai levar a uma queda na produtividade e a um aperto no fornecimento de alimentos na segunda metade de 2026. Então, esse é mais um daqueles pontos de que você vem falando. Pode ser que nada mude até o fim do verão, que as coisas sigam como estão, mas lá para 2026 e depois em 2027, o problema aparece. A agricultura funciona dentro de um calendário de plantio que não pode ser adiado, ele disse. Os fertilizantes precisam ser aplicados em momentos específicos do ciclo da lavoura. Se eles não chegam na hora certa, e eu acrescentaria, nas quantidades adequadas e a um preço acessível, a produtividade cai, independentemente do que aconteça depois. Quais são as suas preocupações em relação aos fertilizantes? É aqui que as coisas ficam realmente sérias no mundo todo. A fome em muitos países, especialmente no Sudeste Asiático, mas também em partes da África subsaariana, a fome já está praticamente garantida. Dezenas de milhões de pessoas vão enfrentar condições de fome em 2027 com base na situação atual. E a cada dia que o Trump continua essa guerra, esse cenário vai piorar ainda mais. Existem várias razões para isso, claro, mas a principal é que já há populações marginalizadas em relação ao acesso à comida, todos os dias, em países como o Iêmen, acredite se quiser, ou a Somália. Isso também vai afetar a Índia, onde o governo subsidia fertilizantes para os agricultores indianos conseguirem produzir comida suficiente para alimentar mais de 1,3 bilhão de pessoas. É preciso muito fertilizante.
E o preço normal desse fertilizante no mercado é algo que os agricultores indianos não conseguem pagar. Então o governo subsidia isso. Agora eles estão tendo que pagar uma fortuna, o que está custando ao governo da Índia uma quantia enorme de dinheiro. Mas é importante entender que existem dois caminhos diferentes para a produção de fertilizantes. E ambos estão ligados ao Golfo Pérsico. Um deles é o dos fertilizantes nitrogenados, produzidos pelo processo Haber-Bosch, em que se usa gás natural para extrair o nitrogênio do ar. 79% da atmosfera é nitrogênio, mas ele está ligado em forma de N2, ou seja, um átomo de nitrogênio junto com outro átomo de nitrogênio. Para quebrar o nitrogênio, é preciso uma pressão enorme, centenas de atmosferas e muito calor. Esse processo quebra as moléculas de nitrogênio e permite que ele se ligue a outras formas que as plantas conseguem absorver, porque as plantas não conseguem usar o nitrogênio direto do ar. Não funciona assim. O processo Haber-Bosch consome uma quantidade enorme de energia. Era isso que empresas como a BASF faziam na Alemanha, antes da destruição dos gasodutos Nord Stream. Elas usavam gás russo barato para extrair o N2 da atmosfera e produzir fertilizantes nitrogenados, como a ureia e outras formas que alimentavam a Europa Ocidental. Pois é, esses tempos acabaram, e agora esse mesmo cenário vai se repetir em boa parte do mundo. Mas aí tem o processo com ácido sulfúrico para os fosfatos. Então, se você extrai da terra uma rocha rica em fosfato e quer produzir um fertilizante à base de fósforo, como é que você tira o fósforo dessa rocha? Você precisa de um ácido forte. Tem que mergulhar as rochas nesse ácido, e esse ácido é o ácido sulfúrico, que é produzido como subproduto do petróleo que vem do Golfo Pérsico, porque esse petróleo é o que chamam de azedo. E o que significa azedo? Quer dizer que tem enxofre, então é preciso tirar o azedo, que é o enxofre. Aí você fica com uma montanha de enxofre de um lado. Depois, transforma esse enxofre em ácido sulfúrico e usa esse ácido para extrair o fósforo da rocha fosfática. E aí vem o outro tipo de fertilizante, o nitrogênio e o fósforo. Esses dois sistemas estão destruídos agora, o que significa que o mundo vai passar fome. Não todos os países, mas no geral, o mundo vai passar fome. Ou, para colocar de outro jeito, as 8 bilhões de pessoas que vivem hoje e que estão se alimentando basicamente da comida do ano passado ou das colheitas da primavera no hemisfério norte, vão descobrir, em 2027, que não existe mais infraestrutura para produzir comida suficiente para alimentar 8 bilhões de pessoas. E aí a questão passa a ser, quais países vão enfrentar a pior crise primeiro e quantas pessoas vão morrer nesses lugares? É muito claro que é essa a situação que a gente está enfrentando. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando essas crises começam a aparecer, dá para contornar de algum jeito? Tipo, sei lá, poxa, então vamos abrir o estreito o mais rápido possível. Qual é o impacto duradouro quando isso começa a acontecer, do jeito que você está descrevendo? De novo, a recuperação é lenta, de 12 a 18 meses para produtos como o ácido sulfúrico. Então você vai perder praticamente um ano inteiro de plantio. E aquele post que você mostrou antes deixa claro que esses fertilizantes precisam ser aplicados em momentos muito específicos. Agora, lembra que estamos falando de países como Bangladesh, por exemplo. As épocas de plantio lá são bem diferentes das da América do Norte. E mesmo dentro da América do Norte, os períodos variam, claro, por causa da diferença de latitude. Ou seja, a cada mês que passa, algum país precisa estar plantando comida com o fertilizante já aplicado. Nós tivemos muita sorte aqui na América do Norte, porque na temporada de plantio da primavera, que já passou, a maioria dos fazendeiros conseguiu obter a maior parte do fertilizante de que precisava. Então, na verdade, temos comida suficiente nos Estados Unidos até o outono. Mas a dúvida é sobre o plantio do outono. Quanto fertilizante vai estar disponível para os agricultores americanos? Se essa quantidade cair até pela metade, isso significa que as colheitas de inverno
Ou dependendo da região, as colheitas da primavera, porque, por exemplo, no Texas, onde eu estou, há 2 safras por ano, e também o trigo de inverno que cresce em Montana e por aí vai, tudo isso pode ser afetado. Mas dependendo das estações, a produção de alimentos vai começar a cair no fim deste ano e continuar diminuindo até 2027, até mesmo na América do Norte. Isso vai gerar mais escassez de comida. Não fome em massa nos Estados Unidos, não é isso que eu estou dizendo. Não vai ser tipo Mad Max, com canibalismo por todo lado. Mas vai ter milhões de americanos a mais nas filas por comida. E isso, junto com o aumento do preço do diesel, que encarece o transporte dos alimentos, vai fazer a inflação dos alimentos disparar como nunca se viu. E eu tenho quase certeza de que o Trump ainda vai dizer que os ovos estão mais baratos, mas vai ignorar todo o resto que vai estar custando o dobro. Ignore everything else that's costing you twice as much. E é aí que começam os problemas. O Trump tem sido incrivelmente eficaz em manipular os mercados e o preço do petróleo no papel durante todo esse processo. Da última vez que eu vi, ainda estava na casa dos $70, ou talvez nos 80 baixos agora, o que é bem abaixo do que todos os especialistas, inclusive o Chris Martinson, que esteve no meu programa há mais de um mês, disseram. Eles afirmaram que o preço precisava estar bem mais alto, que esse sinal é o que as pessoas precisam para entender como o consumo delas precisa mudar. Mas com esse sinal errado, o consumo não muda, o que de forma perversa começa a gastar ainda mais. E agora, se a gente chegar num ponto em que não tem mais depois, aí sim vamos estar num aperto de verdade. E como em todas essas situações, para mim parece que, seja falando da quantidade física de um barril de petróleo, do diesel, dos fertilizantes, do hélio ou do alumínio, o que for, tudo isso vai começar a aparecer mais para frente. E quando esses efeitos começarem a surgir, não dá para disfarçar, não dá para fingir que o preço está baixo quando ele está lá em cima. Aí já é tarde demais para consertar. É isso mesmo? Você está em guerra com as moléculas ou em guerra com a tabela dos elementos. Recentemente eu recebi o Tucker Carlson no meu programa e ele tem um ótimo senso de humor. E eu contei para ele o que vou contar para você agora. A gente inventou um novo jogo. Em vez de pedra, papel e tesoura, agora é pedra, papel, tesoura e petróleo. E o petróleo ganha do papel. Então você pode até tentar cobrir todo o petróleo com papel, né? É o que os Forensic. Certo. Todos esses contratos de papel do mundo, que na prática são só apostas sobre o preço futuro do petróleo, não vão resistir à escassez real de petróleo, à falta física das moléculas de petróleo e de todos os derivados de que a gente está falando, como o diesel. Então, e aliás, talvez esses traders de petróleo sejam só ingênuos mesmo e acreditem que toda vez que o Trump diz que há paz ou que o Irã quer muito fazer um acordo, ele já disse isso umas 50 vezes. Se você opera com base nisso e é ingênuo o bastante para acreditar, vai acabar vendendo petróleo achando que o preço vai cair. Isso acaba virando uma profecia autorrealizável por um curto período, até que a escassez física chega. Aí, quem apostou contra o mercado é pego de surpresa e perde tudo, principalmente se estiver alavancado. Mesmo o Dr. Martinson ficou surpreso com o fato de o petróleo ter se mantido tão baixo como o preço de commodity por tanto tempo. E eu também fiquei. Mas nós dois sabemos que isso não pode durar para sempre. Mais cedo ou mais tarde, e provavelmente nos próximos meses, o petróleo vai voltar ao seu preço natural de equilíbrio entre oferta e demanda, que claramente está bem acima de $100 o barril. E segundo alguns especialistas, pode chegar a 150 ou até 200. Então não há dúvida de que isso vai acontecer. E como você mesmo disse, não tem jeito. As moléculas são o que são. Não dá para disfarçar, nem maquiar. Elas vão agir do jeito que tem que agir. Acho que a gente vai ter que esperar para ver como isso vai se desenrolar aqui.
Agora, a última coisa que eu queria comentar com você, porque eu vi o seu post no X mais cedo, então sei que você está acompanhando isso. Mas, para o nosso público entender melhor, eu quero te mostrar algumas coisas aqui. A gente sabe, claro, que o presidente Trump disse que vai cobrar essa taxa de 20%, seja lá o que for. Você mencionou isso há um minuto. Bom, há alguns dias, desculpe, na verdade foi algumas semanas, o Marco Rubio disse que o Irã não pode cobrar pedágio em Hormuz. E ele estava com aquele sorriso meio debochado que dá para ver ali na foto. Ele rejeitou completamente a ideia de taxas de trânsito. Disse que é uma via marítima internacional e que nenhum país tem o direito de cobrar pedágios ou taxas em uma rota internacional. Acrescentou ainda que acreditava que todos os países da região concordariam com isso, aparentemente com exceção de um. E aqui está o general Keith Kellogg na Fox News, há apenas algumas horas. Eu acho que o que a gente deveria chamar isso é de uma taxa de manutenção. Quer dizer, estamos usando nossos navios para escoltar outros navios por ali. Eles também têm ativos fungíveis com os iranianos. São bilhões de dólares que eles têm e que podem ser usados para compensar as companhias de navegação se houver algum dano. Mas eu acho que o povo americano pode ser reembolsado por isso. E reembolsado da seguinte forma. Olha, se você não tem coragem de passar pelo estreito, a menos que seja escoltado por navios dos Estados Unidos, então vai ter que pagar uma taxa de manutenção para fazer isso. E não é o único lugar onde fazemos isso. Lá no Estreito de Malaca também acontece. Então existe um jeito de fazer. Você não chama de taxa só por orientação no estreito, mas eu chamaria de taxa de manutenção. E não vejo problema nenhum nisso. Não vejo problema nenhum nisso. Vamos lá, Mike. Não faz nem alguns dias que a gente estava rindo dos iranianos por dizerem que não estavam cobrando pedágio e sim uma taxa. A gente achou aquilo absurdo. O Marco Rubio até disse que isso era contra o direito internacional. E agora eles simplesmente dizem, deixa pra lá, vamos fazer mesmo assim. Isso me parece estranho e também é humilhante para mim como americano. Olha, toda vez que eu quero dar uma boa risada, eu escuto o Marco Rubio dando lição para o mundo sobre direito internacional. Ele é uma figura. É sério. Primeiro o Trump disse que o Irã não pode fechar o estreito, depois disse que eles iam fechar e falou que o Irã não pode cobrar pedágio e depois disse, a gente vai cobrar pedágio. E aquele comandante que você acabou de entrevistar, esqueci o posto dele, Kellogg. Isso, o general Kellogg, desculpa, eu não sou militar. Às vezes confundo as patentes, mas ele está completamente fora da realidade nisso. A ameaça à segurança dos navios não vem do Irã. O Irã não quer atacar navios. O que o Irã quer é que os navios passem e paguem um pedágio de 1%. A ameaça vem da presença da Marinha dos Estados Unidos na região. É por isso que o Irã está atirando contra esses navios. Porque eles estão tentando usar uma rota naval que não foi aprovada pelo memorando que o Trump assinou e que basicamente diz que o Irã pode ministrar o estreito. Então, se a Marinha Americana saísse de lá, todos esses petroleiros não teriam nenhuma ameaça de ataque. Sinceramente, porque é tão difícil para os generais entenderem o básico da economia. Pois é, ou lógica, né? Cara, é isso. Tem tanta coisa que pode vir junto com isso. E tem tanta coisa que a gente podia jogar nas costas do general Kellogg. Mas ele falou com tanta confiança que parecia óbvio. Sim, a gente pode acelerar. Por que não? Porque somos americanos. A gente pode fazer o que quiser. Só que esses tempos acabaram. A gente só ainda não percebeu, porque esse tipo de coisa já aconteceu. Quer dizer, vamos voltar para 1992. Desde lá para cá, a gente fez o que quis. Eu não tô nem aí para quem reclamou. A gente dizia, pode chorar se quiser, mas é isso que a gente vai fazer. Você vai me impedir? Não.
Então vamos em frente. E funcionou. Mas aquilo tinha prazo de validade. Acontece que esse prazo já passou e agora tem alguém enfrentando a gente e não sabemos o que fazer a seguir. Porque é assim que a cabeça da elite funciona, e é podre até o núcleo. É por isso. Dá pra ver que eles nem hesitam em dizer coisas grotescamente ilógicas, irracionais ou contraditórias. Eles simplesmente não ligam e nem parecem ficar envergonhados com isso. E, pra mim, isso vai prejudicar e tornar ainda mais difícil conseguir abrir aquele maldito estreito. It doesn't open as long as the US Enquanto a Marinha dos Estados Unidos estiver lá, aquilo não vai abrir, sinceramente. E pode anotar o que eu estou dizendo, Daniel. O estreito vai estar sempre sob controle do Irã. Ponto final. Por causa da geografia. Simplesmente por causa da geografia. Sabe, se alguém acha que dá para bombardear uma passagem marítima, um estreito que tem, sei lá, uns 25 quilômetros de largura ou algo assim, se acha que dá para bombardear isso e resolver, boa sorte. É meio como aquela velha história, sabe, do navio de guerra e do farol. O navio de guerra diz: nós somos o navio de guerra e você tem que mudar o curso 15 graus para o norte. we're the battleship and you have to move, change your course 15 degrees north. And the lighthouse is like, we're a lighthouse, it's your E o farol é tipo, nós somos um farol, sabe? A escolha é sua. O Trump tá em guerra com o farol, sabe? Com a geografia, com as montanhas, com a terra, com o planeta. E ele também tá em guerra com a tabela dos elementos, como a gente comentou hoje. Pense em todos os elementos. O hélio, o enxofre, o fósforo e por aí vai. Não dá para lutar contra o universo desse jeito. Não dá para lutar contra a geografia do planeta. Mas até as pessoas perceberem isso, o mundo inteiro vai pagar o preço. É isso. is going to pay a price. And E, infelizmente, eu não vejo nenhum caminho para que a sanidade volte antes que as consequências comecem a aparecer mais adiante. Isso me faz pensar que é bem provável que a gente veja essas consequências ruins, talvez ainda este ano, no outono, ou até no fim do verão. Eu não sei. Vamos ter que ver como as coisas se desenrolam. Porque agora, me diga se você discorda com esse tipo de mentalidade que eles têm hoje, falando desse jeito. E dá pra ver que o lado iraniano aparentemente disse: o memorando de entendimento não vale mais, acabou, esquece isso, encerra o assunto. E o Trump, bom, parece que em 2 minutos o bloqueio vai entrar em vigor. E aí vamos ver o que o lado iraniano vai fazer. E tudo isso só empurra ainda mais para longe qualquer chance de resolver essa situação. Então tudo que você vem comentando ao longo do programa só vai continuar acumulando problema. Bom, o que o Irã entende, porque eles têm uma paciência estratégica enorme, é que com o tempo os custos econômicos para o Ocidente vão se tornar insuportáveis. E a gente ainda não chegou lá. Provavelmente faltam só alguns meses para isso. Mas esse dia vai chegar. E o problema é que quando esse dia chegar, mesmo que o Trump diga: meu Deus, isso está doendo demais economicamente, está pesado demais politicamente, precisamos mudar de rumo, reverter o curso ainda vai levar anos. Então Daniel Davis, o Partido Republicano, vai sofrer muito, mas muito mesmo, politicamente com isso. Porque por muitos anos o povo americano vai dizer: foi o Trump que fez isso. to come, the American people are going to say, Trump did that. Why am I paying more for groceries? Trump did that. Why am I Por que eu estou pagando mais caro pelas compras do mercado? Foi o Trump que fez isso. Por que eu estou pagando mais caro pelo combustível? Foi o Trump também. Por que eu não consigo mais bancar o custo de vida? Isso é culpa do Trump. E pode acreditar, os democratas nem precisam contratar a agência de publicidade. Tudo que eles têm que fazer é mostrar vídeos do Trump o tempo todo, 24 horas por dia, durante a campanha. Isso já vai garantir a vitória para eles. E aí, quem sabe o que eles vão fazer com o país? Com todo esse papo de marxismo, espionagem, vigilância e tudo mais, o povo americano está numa situação muito difícil. Eu não quero usar palavrão aqui, mas olha, a coisa tá feia. Não tá bom, não tá nada bom. Dá até vontade de soltar um palavrão, mas a gente não vai fazer isso, né? Mesmo assim, dá vontade. Olha, tem muita notícia ruim, mas as pessoas precisam entender as consequências e o que está acontecendo, para ninguém depois dizer como assim isso aconteceu.
Não, porque graças a gente, ao seu programa, ao Dr. Martinson e a várias outras pessoas, essa informação está chegando lá fora. O Tucker Carlson também, no seu programa, falando dessas coisas. As pessoas precisam saber a verdade. Então, primeiro de tudo, elas têm que compartilhar isso. Agora é a hora de fazer a sua voz ser ouvida, de um jeito ou de outro, e abrir o jogo de vez. A gente precisa sair dessa bagunça. Precisamos parar com essas coisas absurdas que estão acontecendo na guerra entre Rússia e Ucrânia, que também estão atrapalhando tudo na questão de energia. A gente tem que parar de cavar buracos cada vez mais fundos antes que chegue num ponto sem volta. Let me add this one last statement. Deixa eu acrescentar só mais uma coisa. A gente vive num planeta com cerca de 8 bilhões de pessoas, um pouco mais, que dependem de uma infraestrutura de alimentos e fertilizantes, de combustível, de energia e por aí vai. Essa infraestrutura está sendo desmontada e interrompida, está sendo destruída por um triplo choque. Se essa infraestrutura colapsar, ela não consegue sustentar 8 bilhões de pessoas, Daniel. Isso significa que uma parte dessas pessoas não vai estar aqui daqui a um ano. A pergunta é, quem vão ser essas pessoas? E o que o mundo vai tentar fazer para salvá-las? Quase ninguém percebe que é aí que a gente está. Estamos falando da perda de facilmente dezenas de milhões de pessoas, talvez muito mais. Easily tens of millions of people, maybe much more. E ninguém vai se preocupar em culpar alguém depois, porque vai ser tarde demais e as pessoas vão estar morrendo. Por isso que agora é a hora de tentar resolver algumas dessas coisas. Muito obrigado por ter vindo, Mike. É sempre um prazer ter você aqui. Obrigado, senhor. É sempre uma honra participar com o senhor. A gente também agradece muito a vocês. Não esqueçam de curtir e se inscrever se ainda não fizeram isso e, por favor, compartilhem com alguém. Eu não costumo pedir isso com frequência, mas hoje eu estou pedindo. Como deu para perceber pelo último comentário do Mike, o assunto é sério. É uma ameaça real, existencial, para o mundo inteiro, não só para um país, mas para a humanidade. A gente precisa divulgar essas informações para que as pessoas saibam a verdade. Muito obrigado. A gente se vê no próximo episódio do Daniel Davis Deep Dive. Thank you very much. We'll see you on the next episode of Daniel Davis Deep Dive.